1 Timóteo 4, versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbítero. Amém, meus amados irmãos? Senhor Deus e Pai, ouvimos, ó Deus, a leitura da Tua santa palavra. Fale conosco agora, Senhor. Fale com essa igreja agora, através dessa bendita palavra. Orienta a Tua noiva, orienta, Senhor, a Tua igreja, para que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Pode assentar, queridos. Aleluia, batendo palmas para Jesus. Glória a Deus. Confie no Senhor, queridos. Irmãos, nós estamos numa campanha, irmãos, de revestimento espiritual, busca dos dons do Espírito Santo. E os dons do Espírito Santo, irmãos, ela nada mais, nada menos é do que ferramentas. Isso é os dons do Espírito Santo. Ferramentas. O que é ferramenta? É algo facilitador, que possibilita você a executar certas tarefas com mais facilidade. Já inventou trabalhar sem ferramenta? Um simples prego para ser arrancado. Tenta arrancar esse prego sem ferramenta. O martelinho, né, irmã? Meu Deus, irmã Marlene, que bom te ver, né? Quanto tempo. Pega a orelhinha do martelo e arranca o prego com a maior facilidade. Isso é ferramenta espiritual. Isso é presente de Deus. A pessoa começa a trabalhar na obra de Deus e começa a lutar pela obra de Deus. Aí Deus vai colocando um cinto nele assim e vai colocando ferramentas. Você está entendendo? No carpinteiro trabalhando. Eu vou ser bem simples mesmo, porque não tem como eu fugir disso. Não tem como eu ser um pregador profundo. Vamos andando na raseira. Tinha um tio meu, contar para vocês aqui, eu já volto para a mensagem. Foram uma turma de pescador pescar no Jequitaí, lá na região do norte de Minas. Viaja um pouquinho, porque não tem água perto da nossa cidade. Foram pescar no Jequitaí. E todo mundo pescando, bulinete, bonito, ferramenta boa. E pescando lá, pegaram o barquinho, foram para as águas profundas. E o meu tio, cozinheiro, ficou na beira da água rasa. Mas aí limpava os peixes que eles traziam, o resto de comida jogava lá na beira do rio. E o meu tio é tão profissional que pegou uma vara de assar-peixe. É uma vara típica da região. Cortou uma vara de assar-peixe, amarrou uma linha na ponta, pegou um lambari e jogou lá. Quando ele olha, irmão, aquilo estava assim, ó, a linha esticada. Ó. Ele foi puxar para fora, irmão, mas era um pintado, mas era gigante. Era gigante. Ele sozinho, lutando com aquele pintado, foi arrastando pela raseira. A água estava rasa, estava no joelho dele, e tirou o pintado para fora. Os demais chegaram depois das águas profundas, tão cheio de profundidade, mas voltaram com o barco vazio. Vai com a sua ferramenta. Se você não sabe jogar bulinete, vai com a vara de assar-peixe. Se você não tem condições de aprofundar tanto no texto, vai na simplicidade que Deus te deu. Mas não saia da Bíblia. Você pode navegar em águas rasas, em águas profundas.
Aleluia, não tem problema. Você começa com água no tornozelo, nos artérios. Alguns vão conseguir até os lombos, mas já já tem que voltar, porque não tem limite para as profundezas dessa palavra. Aleluia. Mas vai recebendo aqui as ferramentas de Deus para você trabalhar para o Senhor. Vai recebendo os presentes de Deus. Sabe aquela moça que gosta de cantar? Ela gosta de cantar, um Timóteo da vida, que gosta de executar a obra de Deus. Você está dizendo assim: deixa eu dar para ela uma ferramenta. Dons espirituais, unção no louvor, batismo no Espírito Santo. Sabe para quê? Para quando você estiver cantando, através da ferramenta que Deus te deu, o pecador é alcançado. Alguém é renovado pelo louvor que saiu da sua boca, porque não é mais o timbre da sua voz apenas, é as ferramentas de Deus atingindo o coração, atingindo vidas, atingindo almas. Você vai pregar a palavra, tá claro, o texto vai dizer: persiste em ler. É seu papel, Timóteo. Vai ler. Você quer ser pregador? Persiste em ler. Você precisa ser um leitor. Agora, a leitura não te garante que você será um bom pregador. Persiste em ler, em exortar, em ensinar. E ele vai dizendo: não desprezes o dom que há em ti. Não despreze. Muitas vezes nós queremos o dom do outro e não valorizamos o dom que nós temos. Eu acho lindo o dom que outro tem, mas eu tenho que usar o que eu tenho. Você está entendendo, meus amados? Você pode achar linda a profissão do outro, mas você tem que trabalhar na tua profissão. Eu acho lindo, lindo, lindo. Eu vejo irmãos discorrendo sobre a Bíblia e trazendo ensinamentos. Meu Deus, tem dia que a gente fica com a alma assim. Meu Deus, esses dias tinha os cultos nós estamos tendo aqui. Não vou citar nome de ninguém, mas pelo amor de Deus, uns cultos assim, menores, com poucas pessoas, mas com cada conteúdo. Cultos assim, meu Deus do céu, que a nossa alma se enche de Deus. Eu sento para ouvir aí, e a gente vê que as ferramentas de Deus estão em eminência na mão dos trabalhadores da obra de Deus. Então essas ferramentas, elas vêm, meus amados, aqui, Paulo vai dizer, depois eu vou falar da parte A do versículo, e primeiro eu vou falar da parte B. Paulo vai dizer assim: Timóteo, você recebeu os dons pela imposição das mãos do presbítero, é isso? Não despreza o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia. Outro dom. Você viu como é que é? Meu Deus, é isso aí. Você recebe a profecia de uma outra pessoa que tem um dom. Timóteo, você vai ser batizado hoje com o Espírito Santo. Eu vi um irmão falando esses dias que recebeu também uma profecia. Falou assim: pastor Zé, que recebeu uma profecia. Ele no meio sem ser batizado, e o Senhor falou na boca de uma profeta, de uma serva de Deus: eu hoje vou batizar com o Espírito Santo. Ele falou: todos já foram batizados, então é eu, Senhor. E naquele dia o Senhor, aleluia, selou o pastor com o Espírito Santo. Você quer revestimento espiritual? Você precisa parar para ouvir a palavra e receber a oração dos homens de Deus que estão em eminência. Você tem que ouvir a palavra glorificando a Deus. Você tem que ouvir a palavra com o coração aberto. E na hora que o homem de Deus impõe as mãos, você pode receber o batismo com o Espírito Santo. É muito, parece, irmãos, que hoje não se fala mais em batismo com o Espírito Santo. É por isso que está gerando uma geração de pessoas fracas, abatidas na fé, porque precisam da imposição das mãos. Vamos dar uma passeada na Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, se não estou equivocado. Diz a palavra de Deus que Samaria é impactada com a palavra, com as curas divinas do diácono ou do evangelista, como queira, Filipe. Filipe, ele prega, batiza nas águas, a cidade recebe muitas curas, a cidade recebe muita palavra. Parece que, olha,
Até o mágico da cidade larga os livros de contos do engano e aceita a palavra. Aquela notícia chega até a igreja sede, e a igreja sede, meus amados irmãos, disponibiliza obreiros para ir atender a necessidade da obra. Capítulo 8 de Atos. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Não, ninguém entendeu. Eles vão para lá, a campanha era essa, nós vamos fazer uma campanha nova na igreja. Um propósito novo. Qual é o propósito? Revestimento espiritual. Qual é o propósito, pastor? Nós vamos lá, nós vamos descer Pedro e João, e vamos orar para a igreja receber o Espírito Santo. Cura divina já estava acontecendo, milagres já estavam acontecendo, profecia já, ou seja, manifestação dos dons através de Filipe, cura, não era assim? Milagres, demoniado sendo liberto, havia alegria na cidade. Mas o Senhor está dizendo assim: essa alegria vai ser provisória. A alegria só é permanente se o Espírito Santo descer no meio da igreja. A alegria da cura, ela é temporária. A alegria da porta de emprego, ela é temporária. Mas a alegria que o Espírito Santo nos dá, ela é permanente. E o Senhor quer te alegrar com o Espírito Santo. Ele quer ser o seu companheiro em tempos difíceis. Capítulo 8, 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. 16. Porque nenhum deles tinha ainda descido, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor. Peraí. Se você voltar no capítulo 8, no verso 7, vai dizer: espírito imundo saíam de muitos que o tinham, clamando em alta voz, paralítico e coxo curado. Havia grande alegria naquela cidade, mas não tinha ainda, ninguém tinha recebido o Espírito Santo. Irmão, o que adianta nós juntar uma multidão aqui, o paralítico levantar, mas a alma dele continuar prostrada? O que adianta você vir aqui e receber curas extraordinárias, mas a sua alma continuar vazia? Aleluia, aleluia, aleluia. Filipe foi na frente limpando o caminho, foi tirando apostasia, foi tirando tradição religiosa, foi tirando idolatria, foi tirando pecado, foi pregando contra a mágica, foi pregando contra os pecados desse mundo, o engano. A casa ficou limpa, limpou a casa, mas ainda não tinha morador. Era preciso um morador especial chamado Espírito Santo descer. E eu imagino ali, chegando Pedro e chegando João, Pedro e João ainda inflamado com Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O negócio deles era ver Pentecoste, o negócio deles era orar e ver o lugar balançar com a presença do Espírito Santo. Eles não concordavam com a igreja pesada, eles não concordavam com o peso espiritual que pairava sobre a igreja. Eles estavam dispostos a orar para o povo receber batismo com Espírito Santo. E a oração naquela noite foi: batize com teu Espírito. Esta foi a oração daquela noite. Alabassúria. A oração foi: batiza. Eu imagino, bom, aquela mãozinha de Pedro, que era pescador cheio de Deus. Eu imagino Pedro e João levantando a mão e dizendo: batiza, batiza, batiza samaritano. Meu Deus, batiza samaritano, batiza samaritano, batiza samaritano. Olha o Espírito Santo de Deus querendo batizar São Bernardo do Campo. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas você não veio ouvir mensagem de teoria de prosperidade aqui. Você não veio ouvir mensagem enganosa. Você veio ouvir que Deus ainda batiza, que Deus ainda batiza com o Espírito Santo. Alabassúria.
Mas voltando para o meu assunto em foco. Olha como é que esses homens vão receber o batismo. Através de dois homens com a vida consagrada e com imposição de mãos. Capítulo 8, verso 17. Então lhes impuseram as mãos. Capítulo 8 de Atos, verso 17. Impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Irmãos, esse é o chamado de quem tem os dons de Deus: impor as mãos e descer sobre alguém o Espírito Santo. Pregar e descer sobre alguém o Espírito Santo. Não, às vezes Pedro colocava a mão e descia o Espírito Santo, mas em Atos 10 ele só pregou e o Espírito desceu. Eu estou aqui pregando hoje e eu sinto que o Espírito está descendo. Eu sinto que tem pessoas dizendo: eu preciso de mudança, eu preciso de transformação, eu quero sentir a alegria que esses irmãos estão sentindo. Você precisa receber a presença do Espírito Santo. Levanta as mãos um minutinho só. Fala: Senhor, me batiza. Senhor, me alegra. Senhor, me renova. Fala: Senhor, me visita com teu Espírito Santo. Arabaço de calabás, Xanaia súbia, Ramanaia sou de que andas, Xalabassúria. Batiza com teu Espírito essa noiva bonita em São Bernardo do Campo. Enche do teu Espírito agora. Enche do teu Espírito. Isso é Espírito Santo. Isso é Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo. Isso é o agir de Deus. É Deus tirando tristeza. É Deus tirando tradição religiosa. É Deus tirando o vazio da alma. E é Deus enchendo do Espírito Santo. A imposição das mãos de um homem de Deus, ela é valiosa. Atos capítulo de número 19. Irmãos, os irmãos do passado eram avivados. Eu aprendi isso na escola bíblica, que Paulo era um homem pentecostal. Parece que eu vejo o professor da escola bíblica dizendo assim: Paulo era um homem avivado. Paulo era um homem pentecostal. Quem aprende isso na escola bíblica? Paulo é um homem pentecostal. Eu disse: será, meu Deus? E é mesmo. Atos capítulo 19, no versículo, aleluia, 4. Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas. Não parou aí não. Paulo chega no culto e diz: vocês já ouviram falar de Espírito Santo? Ele diz assim: não, pastor, o pastor aqui não prega sobre Espírito Santo. O pastor aqui extinguiu, ou seja, o pastor repeliu a ação do Espírito Santo. O nosso pregador não prega mais sobre Espírito Santo. E Paulo diz assim: então eu vou pregar que é preciso receber o Espírito Santo. Então eu vou pregar que é preciso receber a manifestação dos dons espirituais. Paulo chega. Vamos ler o verso 2 para não ficar só na minha palavra. 19, verso 2. E disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Paulo vai dizer assim: peraí, vocês estão aqui todo mundo crente? Vocês já são batizados no Espírito Santo? Quando vocês creram? Já recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Não sei se foi Apolo que pregou para eles. Não sei, foi ele mesmo, pastor? Deixou o negócio meio assim no ar. Tem pregador que deixa essa parte assim, irmão. É preciso ir Pedro, é preciso ir João, é preciso ir Paulo,
É preciso alguém ser despertado pelo Espírito Santo. Deixa eu falar isso. O povo já está farto, irmão, de comer mensagem da terra, de que você vai ficar rico, de que você vai ser milionário. O povo já está farto de ouvir reino da terra. O povo está com sede de ouvir reino do céu. O povo está com sede de ouvir que Deus tem novo céu, que Deus tem nova terra, que Deus tem dons espirituais, que Deus tem manifestação de dons espirituais no seio da igreja. Paulo diz assim: vem cá, vamos orar. Irmão, não tem remédio. Batismo com o Espírito Santo é oração. Eu vi pessoas chegando aqui e ficando sentado na hora da oração, tão pequenininha devido à pandemia, e você fica sentado. Faz isso não. Quando você chegar, põe calo nesse joelho, dobra esse joelho, porque não tem alegria do Espírito Santo sem oração. Não estou dizendo para você que chegou um pouquinho mais tarde, já estava nas palmas, amém. Mas você que chegou mais cedo, foi na hora da oração, dobra o joelho. Fala: Jesus me enche. Fala: Jesus me enche, que Ele vai te encher. Aleluia. O que eu achei interessante é que Paulo impôs as mãos, veio o Espírito Santo, falaram línguas. Só depois que é batizado com o Espírito Santo, vem outros dons. Mais uma vez, escola bíblica. Parece que o batismo com o Espírito Santo é o dom que Deus quer mais derramar no meio da igreja. Quem percebeu isso mesmo, irmão? O nosso professor falou isso na escola bíblica. Parece que o batismo com o Espírito Santo é o dom que Deus tem mais derramado. Sabe por quê? Eu vou dizer, ele é a porta de entrada. Não, você não entendeu. O dom do Espírito Santo, batismo, é a porta de entrada do universo terreno para o universo espiritual, irmã Teresa. É alguém que alabai, andar, se cair, merrai, xarabacai, andou, tei, andar, cima, nahai, sai, andar, calama, nahai, ti, canturi, minerra, súbia, tei, andai, é sol, te, tenei, andai, e tanto, canama, súbia, tei, andai, é sol, e canaba, nahachai, salabandura, manahas, e tequei, andai, chora, manaia, súbia, tei, andar, si, e tequei, andai, a manaha, sol, tei, andar, abacalabahas. O batismo com o Espírito Santo, o homem sai do pecado, batiza nas águas, abandona a mentira, abandona o pecado. Aí o Espírito Santo pega na mão e fala: dá um passo à frente. Ele sai da terra, ele sai da terra, e ele começa a fechar os olhos. Aleluia. Aí nesse estágio espiritual, ele não vê mais roupa de ninguém, ele não vê mais a cor do pregador, ele não vê mais as coisas da terra, porque ele entrou numa esfera espiritual. O batismo com o Espírito Santo é água no tornozelo, mas a água precisa subir para o joelho. A água precisa subir para o joelho. É por isso que em Ezequiel 47, o profeta pisa na água, nos arpélios, batismo com o Espírito Santo. Aí o anjo fala: aprofunda, caminha mais, anda mais. Ai, andar, subacai, andou, cheirabás. Você recebe o batismo. Paulo coloca as mãos, presbítero Paulo. Quando Paulo põe as mãos, vem línguas estranhas, vem batismo com o Espírito Santo. De repente, Paulo toma um susto, porque um deles grita assim: ei, meu servo, assim diz o Senhor. E Deus toma um deles em profecia. Aleluia. Recém-batizado com o Espírito Santo, começa a falar em profecia, começa a profetizar. Deixa eu profetizar sobre a tua vida, deixa eu profetizar com essa palavra, deixa eu profetizar que vai ter renovo na tua vida, que vai ter novo tempo. Deus quer levantar. Ei, alabaçúbia,
Eu não sei se eu prego ou se eu oro, porque o Espírito Santo de Deus já desceu. Eu não sei se eu começo a orar agora, porque no meio do fogo desse não tem lugar para doença. No meio do fogo desse não tem lugar para Satanás ir embora. Ele não vai ficar em nosso meio. Alabassuri anda lá assim, requenei andar e assúbia, xarabacai andar. Deixa Deus te batizar. Você que é crente há muito tempo, mas não fala a língua dos anjos. Bendito seja Deus. Paulo vai dizer, deixa eu falar. Paulo dá uma olhadinha para Timóteo, que é o capítulo 4 que eu li. Paulo dá uma olhadinha para Timóteo e diz assim: Timóteo, peraí, Timóteo, você está desprezando o dom? Não desprezes o dom. Tá cheio de teólogo, tá cheio de pessoas que depois que botou um anel no dedo nunca mais falou língua estranha. Está cheio de homens que depois que galgou posição, que sentou no santo altar, agora eu tenho que manter a pose, agora eu tenho que manter a postura, eu não posso mais falar mistério, eu não posso mais falar língua estranha. Pode dizer, não despreza não, meu irmão, não despreza não, é presente de Deus. Usa o presente que Deus te deu. Deus te deu presente, Deus te deu comunicação, Deus te deu, aleluia, contato com o céu, Deus te deu, aleluia, um telefone que fala daqui para o céu. Deixa eu falar isso. Você sabia que esse Espírito Santo, por que ele é o dom que Deus quer mais dar para a pessoa? A pessoa começou a buscar um pouquinho, ele dá o batismo com o Espírito Santo. Ele é como dar um telefone, presbítero Pimenta. É como dar um telefone para uma pessoa e dizer assim, ó, você vai estar aqui no Brasil, vou dar um exemplo, vai falar comigo no Japão agora, que está lá no maior fuso horário do globo. Você vai estar aqui, vai ser de dia, vai ser à noite, lá vai ser de manhã, e você vai falar comigo agora. O Espírito Santo é o telefone do céu. Diz a Bíblia que o Espírito Santo penetra as profundezas de Deus. Eu estou inventando alguma coisa? Não é Bíblia isso aí. Que o Espírito Santo penetra as profundezas de Deus. Aleluia. Então deixa eu falar isso aqui. Se o Espírito Santo penetra as profundezas de Deus, e ele já penetrou o teu coração, a tua voz está subindo como um megafone. A tua voz está subindo. Aleluia. A tua voz está subindo. Tua voz está subindo. Está chegando ao ouvido de Deus. Pede ele o que você quer. Enquanto você pede, o ouvido de Deus está assim aberto. O ouvido de Deus está dizendo: fala o idioma do céu, fala a língua dos anjos, fala com fogo, fala com graça. Eu estou ouvindo, eu estou te vendo. Batismo com o Espírito Santo é a porta de entrada das ferramentas espirituais do universo espiritual. É Deus dizendo assim: ó meu servo, agora tu tem contato direto comigo. Aí agora, depois que você recebeu a imposição de mãos, essa imposição de mãos para mim é a confirmação do dom. Deus batiza, mas sempre está lá o presbítero pregando, Pedro impondo as mãos, Pedro liderando a oração em Atos 2. Sabe para quê? Para não virar bagunça. Tem que ter ordem e decência. Tem que ser com ordem e decência, para não virar bagunça. É debaixo da tutela de quem Deus levantou. Aleluia, aleluia. Eu não gosto de falar essas palavras, porque parece que é emoção, parece que nós estamos aprendendo com esses homens do mundo. Mas que dizer para você uma coisa, eu posso dizer: a presença de Deus já tomou o ambiente. Quem já sentiu isso? Que está um ambiente diferente. Eu vou dizer isso aqui, parece que nós não estamos na terra. Você não percebeu isso não? Parece que nós não estamos na terra. Aleluia. Você está flutuando, você está nas alturas. Fala com Deus, fala com Deus. Não desprezes o dom que há em ti. Algumas pessoas desprezam os presentes de Deus simplesmente por uma vontade da carne.
Podia falar de Esaú, que despreza o presente de Deus. Judas, que quando Jesus chama os 12, olha para Judas e diz: não, Judas é mais culto, Judas é bom com os números, Judas é bom em matemática, Judas é formado em economia, em tributação, Judas conhece da ciência da contabilidade, né, irmão Diogo? Judas conhece disso. Olha que confiança do mestre. Põe a bolsa sobre Judas, e Judas aproveita da bolsa que Jesus confiou nele para meter a mão e tirar aquilo que Jesus confiou. Aleluia. Não despreze aquilo que Jesus colocou nas tuas mãos. Não despreza o ministério que Deus te deu. Não despreza o presbitério. Não despreza o diaconato que Deus te deu. Não despreza o dom que Deus te deu. Não despreza a oportunidade que Deus te deu. Não despreze. Não despreze a oportunidade de estar no culto hoje. Amanhã tu pode estar com Covid-19, respirando nos aparelhos do hospital. Não despreze essa oportunidade de sentar nesses bancos duros e ser cheio do Espírito Santo. Não despreze isso. Se eu não estou equivocado, de calabaçúria. 2 Timóteo 1, verso 6, Paulo mais uma vez vai dizer a Timóteo: Timóteo, por cujo motivo te lembro, Timóteo, que despertes o dom que de Deus, por cujo motivo te lembro, que despertes o dom de Deus que existe em ti, agora, pela imposição das minhas mãos. Espera aí, tem pessoas que desprezam o que Deus deu. Deus deu um chamado para ele pregar, ele não valoriza. Deus deu uma oportunidade para cantar, dirigir um culto, ele não valoriza. Deus deu uma oportunidade para ele dirigir uma congregação, ele não valoriza. Deus deu uma oportunidade para tocar o instrumento na igreja, ele não valoriza. Depois essas pessoas vão chorar amargamente. Outros deixam o dom dormindo. Ele deixa o dom dormindo, quietinho. Eu tenho o dom, eu sou batizado com o Espírito Santo, mas eu não consigo mais me alegrar para falar mistério. Eu tenho o dom do Espírito Santo, mas estou dormindo. Eu não consigo mais, eu não tenho mais coragem de usar, porque tem que ter coragem, irmão, é coisa de corajoso. Eu vou continuar o versículo. Falar mistério é coisa de corajoso. É moça que não está pousando para a câmera. Falar língua estranha é para pessoas que não estão pousando para a internet. Falar mistério, meus amados irmãos, e profetizar, aleluia, cheia de Deus, é para quem não está olhando para selfie, porque hoje nos cultos tem mais gente fazendo selfie do que adorando a Deus. Tem mais gente levantando o celular para fazer selfie, eu não sei para quê, mas aqui a igreja está dizendo: não tenha medo, não tenha, não desperta o dom, desperta, usa o que Deus te deu. Tem que ter coragem para usar os dons, meu irmão, tem que ter coragem para pregar a palavra. Posso confessar para vocês uma coisa? Tem dia que eu saio daquele banco ali para vir para cá, que as pernas vêm tremendo. Aleluia. As pernas vêm tremendo. Mas quando a gente chega aqui, o Senhor opera. Porque a glória é dele. Porque a unção é dele. Porque os dons são dele. Desperte o dom que há em ti. Tu recebeu pela imposição das minhas mãos. Agora ele vai dizer: porque Deus não nos deu espírito de temor. Para que você orou e buscou dom, se você não quer pregar a palavra? Para que você buscou dom, se você não quer cantar? Para que você buscou dom, se você não consegue abrir a boca e dar glória a Deus? Hoje eu vim pregar aqui para quem está batizado com o Espírito Santo e há muito tempo não fala mistério com Deus. Eu vim pregar aqui para pessoas que ficam assim: eu fui batizado um dia, você foi, mas cadê esse batismo? Desperta ele. Fala: Senhor, vamos renovar o pacto, vamos renovar a aliança, vamos renovar. Alabacandai súbia, xarabasi dequei andai, xarabalabassúria, alabassúria andei a súbia. Porque Deus não nos deu, Timóteo 1,7, espírito de temor.
Para Deus tomar você em profecia, tem que ter coragem, meu irmão. Você acha que é fácil? Deus tomar você em profecia? Você tem que dar lugar. Você tem que ter coragem. Para você olhar para um doente e dizer: você vai ser curado em nome de Jesus. Tem que ter coragem. Tem gente que tem dom de cura, tem dom de dar palavra, só que não acontece milagre. Sabe por quê? Porque fica com temor, fica com medo. O poder de Deus, irmão, é grande. Você é pequeno, nós somos pequenos, mas o poder de Deus é grande. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor. Por quê? Não tem como usar dons sem amor. Dons não te favorecem. Dons favorecem quem está do teu lado. Dom edifica quem está ouvindo. Aleluia. Então tem que ter coragem, amor, coragem, amor. E essa palavra não pode deixar de falar. E moderação. A manifestação dos dons requer esses princípios: audácia, coragem, sem medo de fazer o que Deus está te mandando fazer, sem temor de chegar diante de Jeroboão e dizer: Jeroboão, assim diz o Senhor, o altar fenderá, o altar vai fender, a cinza vai descer, ossos de homens serão queimados. Tem que ter coragem, porque o rei vai dizer: pega ele, mas as mãos do rei vai ficar ressequidas, vai ficar dura. Você vai enfrentar o diabo, mas tem que ter coragem, tem que ter amor, mas tem que ter moderação, para você não tornar estrela. Quem aparece é o Senhor. Para alguém não achar que você é a ferramenta. Você não é a ferramenta. Você está a serviço do Senhor, usando a ferramenta de Deus. E o dono que emprestou o machado está dizendo: eu sou rigoroso, eu vou querer prestação de contas da minha ferramenta. Eu vou querer prestação de contas da ferramenta que eu te dei. Reis 6. Ai, meu senhor, eu perdi. Mas tem que prestar conta. Aonde você perdeu a ferramenta? Aonde você perdeu a ferramenta? Foi no fuxico? Foi na fofoca? Aonde você perdeu a ferramenta? Foi na ira, no palavrão? Aonde você perdeu a ferramenta? No adultério, na prostituição? Aonde você perdeu a ferramenta? Na mentira, no engano, no jogo de azar? Pede perdão a Deus e diz assim: Senhor, eu quero de novo. Caiu aqui e o machado vai flutuar. Fica de pé, porque eu vou orar por você agora, encerrando a mensagem, para Deus te batizar com o Espírito Santo. Todo mundo de olho fechado, com as mãos levantadas, de olho fechado, com as mãos levantadas. Só o irmão da câmera que vai ficar ligado aqui prestando atenção. Aleluia, com as mãos levantadas, olhos fechados. Senhor nosso Deus, nosso Pai, olha aí, Senhor, olha a tua noiva de mãos levantadas, olha a tua noiva de mãos levantadas. Arabá, Súria, Xalabacai, batiza com o Espírito Santo, Senhor. Aleluia. Como Pedro e João orava, e o Senhor batizava com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo, batiza nessa noite, ó Pai. Alabassúria, Xarabacalamanai, batiza, Senhor, renova essa igreja, aleluia. Assim como o Senhor despertou em Timóteo o dom, desperta aqui agora, desperta agora, aleluia. Desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Xarabacalabalabás, Xarabalabai, Xarabacai andai, Xaranou de Quenei andarabás, Xalabassúria, Iramanai, Xarabacalabachai, Iramanai, Xarabacás, Aramanai, Xurabacalabassúbia, terra de Comandai Sou, Indequei andai a súbia, Indequei andai, Arabai. Tem fogo de Deus aí. Olha Deus batizando com o Espírito Santo. Deus vai batizar crianças. Xalabalabaia, Xalabassúria, Orabalabassúria, Indequei andas, Xarabalabai andai a súbia, Irabassu de canta labanahai, Iadaia súbia. Renova esse povo, Jesus.
Renova esse povo, renova este povo, para a glória do teu nome, Jesus. Com a mão levantada, fala assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, me enche do teu Espírito Santo.